Continuando, teoria coerencial da verdade. Em seu livro, Rain trata muito claramente de uma grande variedade de teorias da verdade, especialmente as teorias deflacionárias, que ele irá, no final, defender. No entanto, seja como for, classicamente, as duas teorias mais influentes foram, como eu disse no início, a teoria correspondencial e coerencial. Por isso eu quero resumir agora o que o Rain tem a dizer sobre a teoria coerencial. A teoria coerencial da verdade, por definição, é que para uma teoria da verdade ser verdadeira, ela precisa ser parte de um adequado, coerente e amplo conjunto de crenças. Eu acho que há algo de errado aqui. Para uma proposição ser verdadeira, ela precisa ser parte de um adequado, coerente e amplo conjunto de crenças. Isso aqui é falso. Mas o que são coerência e amplitude? A condição mínima para a coerência é consistência lógica. O conjunto de proposições não pode contradizer-se a si mesmo. Por exemplo, eu não posso ter um conjunto que seja P, Q e não P, porque eu tenho elementos que estão se contradizendo um ao outro. João joga futebol, João é alto e João não joga futebol. Isso aí é um conjunto com elementos que se contradizem um ao outro e, portanto, é um conjunto inconsistente, logicamente inconsistente. Então, eles não podem se contradizer um ao outro, mas você pode ter um conjunto coerente no sentido de ter consistência lógica e, mesmo assim, não ser coerente no sentido que nos interessa aqui, que tornaria as proposições desse conjunto verdadeiras. Por exemplo, conjunto de elementos que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, como 2 mais 2 é 4, é o primeiro elemento, o segundo, Napoleão morreu em Santa Helena, e o terceiro, o elétron tem carga negativa. Ora, um enunciado não torna o outro mais verdadeiro, porque eles não têm nada a ver um com o outro. No entanto, eles são consistentes. É bem possível, obviamente possível que todas as três frases sejam verdadeiras. Elas não tornam uma a outra falsa. Então, esse conjunto é de proposições consistentes, não se contradizem, mas elas não possuem a maneira própria da coerência. Não é um conjunto coerente. Além disso, o sistema coerente deve ser compreensível ou amplo, cobrindo todos os tópicos. Aqui eu devo abrir o parênteses e dizer que, segundo Bonjour, que é um grande epistemologista, a maneira de se entender coerência seria através de inferência. Os elementos do conjunto, eles devem um inferir o outro. E quando isso acontece, nós temos coerência no sentido forte, em que uma proposição torna a outra verdadeira. Inferências tanto indutivas quanto dedutivas. E não só consistência lógica. Consistência seria uma condição necessária, mas não suficiente. Suficiente seria inferência. E mesmo assim, eu acho que não chega a ser suficiente se nós não tivermos por trás disso uma teoria correspondencial da verdade. Além disso, o sistema coerente deve ser compreensível e amplo, cobrindo todos os tópicos. Podemos concordar com isso. Ele se refere a Blanchard, que foi um grande defensor do coerentismo, que explicou as vantagens do coerentismo. E Blanchard tinha esses três princípios. O primeiro é que o único teste da verdade é ver o quanto a crença é coerente com o resto daquilo que cremos, e que idealmente cremos, incluindo as crenças ganhas pela observação. Então, mesmo a crença observacional só será verdadeira se ela for coerente com o nosso conjunto ideal de crenças.
deixamos entre parênteses, idealmente cremos, mas é o resto daquilo que cremos, ou seja, a totalidade daquilo que cremos. É o que está em questão, para tornar uma proposição específica verdadeira. 2. Ser verdadeiro é passar nesse teste 1 da verdade. 3. Ser verdadeiro é ser coerente com o resto, o todo daquilo que acreditamos. Ok, note-se que nossas pretensões de verdade são sobre o sistema que realmente cremos, que é apenas uma aproximação do sistema ideal no qual deveríamos crer. E por isso nós podemos estar errados. Mas do qual, dizem eles, nós podemos nos aproximar mais e mais. O que seria o sistema ideal? Digamos, o sistema obtido por uma ciência completa, absolutamente desenvolvida. Então, o que fosse coerente com ela seria verdadeiro. Problemas. O mais conhecido problema com o coerentismo é que podemos ter um número indeterminado de sistemas de proposições compreensíveis, coerentes entre si. Por exemplo, Os Irmãos Karamazov. É um livrão. E existem lá milhares de proposições que são coerentes entre si. Então, se você tem uma proposição que é coerente com a maneira com a visão do mundo de Ivan, parece que isso deveria estar no livro, ou poderia estar no livro. Bom, mas assim sendo, diz ele, voltando à questão, se tivermos uma proposição P como a Lua é branca, ela pode ser coerente em um sistema e não coerente em outro sistema. Digamos um sistema ficcional acerca do universo no qual a Lua é verde. Mas, nesse caso, ela será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Verdadeira num sistema, falsa no outro, contrariando o princípio da não contradição. A resposta do coerentista é que há um conjunto de crenças apropriados, que para Rehm pode ser o conjunto total de crenças que alguém realmente tem, ou o conjunto ideal de crenças, tal como foi pensado por Blanchard. Como é um sistema compreensível e pode ser falho, a solução estaria em 2, o conjunto ideal de crenças. Só que isso é uma coisa obscura. Uma resposta seria tomar como sistema mais abrangente, sustentado pela comunidade linguística atual, que inclui sistemas ficcionais como derivados, por exemplo, mesmo mantendo a possibilidade de aperfeiçoamento desse sistema em um sistema ideal. Russell, em 1912, notava que o coerentismo é arbitrário e via no coerentismo o defeito fatal de não poder apelar para o mundo para nos dizer o que é verdadeiro. O que dá força veritativa é a experiência objetiva. O que dá força veritativa a uma proposição, e depois ela é passada para o interior do sistema, e aí entra o mecanismo da coerência. Mas isso é o que assim me parece. Bibliografia. As melhores introduções que eu conheço à questão da verdade são Truth, de Chase Rehm, que é 2014, parece. Especialmente, não sei se de 2012, Mosteller, Theories of Truth, an Introduction. As duas são muito claras, talvez a de Rehm seja um pouco mais introdutória do que a de Mosteller, e são muito recomendáveis. O mais recomendável influente livro de metafísica desse grande filósofo australiano que foi Armstrong é A World of States of Affairs, e também tem um livro, uma discussão só sobre Truth Makers, num livro posterior, de 1999, eu acho, que é Truth and Truth Makers. Então, isso aí nos oferece o melhor ponto de partida.
Agora, o melhor ponto de chegada será, naturalmente, o último capítulo do meu livro Philosophical Semantics. Você pode ter acesso a um draft do capítulo lendo o Sketch of a Correspondential Theory of Truth no meu blog intitulado Philosophical Texts. É isso aí.